Não, mas e aí? Mas essa questão do que eu fiquei pensando aqui que você estava falando, e eu acho, não sei se isso pegou. Quando que você ficou sabendo que o seu pai, ele não era o seu pai biológico? Desde a infância. Isso, na verdade, desde a infância. Isso, de alguma forma, afetou lá na frente? Ou passou na sua cabeça de tipo, caramba, o meu pai biológico não tive proximidade, agora o meu pai saiu de casa. Por um período, sim, porque quando meu pai foi embora de casa, foram momentos muito difíceis. Por quê? No momento que você está entrando na adolescência, a mulher, ela sempre vai pender para o lado da mãe, porque existem assuntos específicos que só a mãe vai poder tratar com ela. Por mais que o pai tente ajudar, mas a compreensão maior é da mãe. E do homem é o contrário. Por mais que a mãe tente ajudar, a compreensão maior, ela é do pai. A referência paterna, né? Então, quando meu pai foi embora de casa, aos 11, aos 13, aos 15, para você ter uma ideia, eu fui violentado sexualmente. Tive todas as razões justificáveis para não acreditar em Cristo, mesmo estando com Cristo. Mesmo estando na igreja? Mesmo estando na igreja. Nesse processo você estava na igreja? Estava na igreja. Mas... Só que nesse período, dos 13 aos 15, foi um período mais difícil da minha vida. Por que mais difícil? Foi o período que eu me rebelei. Não tem um dia que eu me recorde desse período dos 13 ao 15. Não tinha uma semana que eu não chegasse em casa com uma advertência. Eu repeti a quinta série 2 vezes. Andava com os piores, me envolvia com os piores, mas não usava droga e não roubava. Mas andava com os piores. Ia jogar bola com os camaradas tudo drogado. Tinha as características já, né? Só não fazia. Não fazia. Porque no fundo eu tinha um temor. Mas o período de revolta era... Por quê? Meu pai foi embora de casa. Passei por essas situações. Minha mãe só veio descobrir o meu sofrimento dos atos que eu vivi, da violência sexual, foi de cima de um púlpito. Minha mãe era minha intercessora. Eu tinha 31 anos de idade, pregando, entrou num ambiente de cura, igreja, e o Senhor me disse, eu preciso que você confesse algo, porque eu preciso curar a igreja. E foi quando eu falei, hoje eu falo isso para mim sem problema. Beleza, e ó, até se o pastor não tem problema de entrar, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, que eu acho que é bem legal a gente entrar nisso. Mas antes, então esse problema que o pastor teve nesse período, o senhor também não acha que tem a ver também com a questão de, caramba, perdi a referência do meu pai, perdi a referência lá atrás, e agora, como que Deus... Representatividade de Deus é pai, como que eu vou ter um contato com ele se o meu pai físico não está? Então, aí que entra o ponto mais interessante. Por quê? Nesse período de rebeldia, eu não queria saber do meu pai que me criou. O meu desejo era encontrar o meu pai biológico. Começou uma você busca. pensou nisso, legal. Começou uma busca. E aí? De querer encontrar o meu pai biológico. Mas dentro disso, como que... Você não conhecia? Não conheço. Não conhece? Não conheço. Não conhece. Nunca tive contato. Entendi. Não porque minha mãe não deixou. Porque na época, quando minha mãe engravidou, o meu irmão mais velho e eu somos filhos desse pai. Entendi. Biológico que nós não conhecemos. O seu irmão conhece? Também não. Não conhece também? Não. Porque o meu avô não deixou. Entendi. Não porque minha mãe não queria que nós conhecêssemos, não porque ele não queria nos conhecer. Meu avô não deixou essa proximidade. Entendi. Né? Então, eu não conheço. Nesse período, dos 13 aos 15, mesmo estando na igreja, eu ia para os cultos de domingo obrigado, não porque eu queria. Porque a minha mãe e o meu irmão mais velho nunca desistiu de mim. E os meus tios. Lutaram por mim porque sabiam que eu estava andando com os piores. E o maior receio era de eu envolver por um caminho sem volta. Porque eu sempre fui o seguinte, eu sempre fui um cara muito decisivo. Se eu chegar para você, você falar para mim, Wilson, olha, é tal coisa. Eu vou dizer para você, Ramone, eu posso orar, pensar, você dizer, não, a resposta tem que ser agora, eu vou te dizer, então é não.
se eu não tenho tempo para pensar, e não tenho tempo para orar, para saber o que Deus quer, então a minha resposta é não. Ah, não, mas vamos voltar. Não, não volto atrás. Não vou voltar atrás. Então eu sempre fui nessa circunstância. Então, mesmo indo para a igreja obrigado, né, mas eu ia, participava do culto, o que aconteceu? Eu via as pessoas testemunhando que esse Deus fazia, esse Deus fazia, esse Deus fazia, esse Deus fazia. Eu chegava em casa frustrado porque eu não via nada. Mas eu não via nada porque não era culpa de Deus. Sim. É porque eu não tinha compromisso. Mas a tendência de uma pessoa frustrada e machucada, ela não quer encontrar a culpa, ela quer encontrar um culpado. Então eu atribuía a culpa do que eu estava vivendo, porque como que um Deus, eu estou na igreja, e um Deus permite que a minha família seja destruída? Você entende? No começo da separação da minha mãe e do meu pai, que meu pai ainda tinha avicultura, nós passamos por dificuldades. Cara, eu pegava 50 centavos, eu ia na loja do meu pai. Eu pagava para o meu pai 50 centavos para comprar 1 quilo de quirela. Para chegar em casa, minha mãe deixar de molho, para ser a nossa janta no dia seguinte. E o que é a quirela? A quirela é aquele milho separado, porque o milho bom ele é separado, aquele milho que não presta ou com bicho ele é separado, moído, e vira quirela, comida de pintinho. Sim. Eu pagava para o meu pai. Você está entendendo? Pagava. Para ser. E muitas vezes o que salgava aquela sopa era o meu choro. Dentro de mim dizendo, como que um Deus desse, que é um Deus que diz ser Deus de família, permite que a minha família seja destruída? Na igreja fala que ele é um Deus de provisão. E aí a gente chega em casa e não tem nada. E o pior, porque o cara que machucou a sua mãe, o cara que você tinha como referência foi embora de casa com uma outra mulher. Você entende? Eu ainda tenho que ir lá na loja me submeter para pagar para você, ou nem para dizer, leva a quirela lá, vai lá, come lá. Puxa, eu sou filho, né? Né? Eu sou seu filho. Tem que pagar. Sim. Você entende? Mas, e aí, nesse período que eu comecei a questionar Deus essas coisas, quando eu fui completar 15 anos de idade, eu faço aniversário dia 1º de janeiro. Então, na virada do ano, eu disse para Deus, eu não vou nem comemorar. Eu estou indo dormir. Só que se eu levantar amanhã da mesma forma que eu estou indo dormir hoje, cansado de ver as pessoas dizer que o Senhor faz, o Senhor faz, o Senhor faz, e na minha vida eu não vejo nada. Se acordar a mesma pessoa, eu disse para Deus, aqui na rua tem um centro de macumba. Eu vou entrar naquele centro e vou fazer um pacto com o diabo. E o Senhor me esquece. Porque dali eu não volto. E fui dormir.